João 4, verso 1, a palavra fala: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Gente, muito obrigado. O jeito que vocês botaram o texto agora, o pastor está enxergando. Obrigado, vocês são maravilhosos. Vocês são uma bênção, tá? Obrigado. Verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. Continua lendo. Verso 9. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe estaria pedindo e dele receberia água viva. No verso 11 a palavra fala: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Verso 12 a palavra fala: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? No verso 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No verso 15, a mulher disse ao Senhor: dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai, chame o seu marido e volte. Você sabe o que acontece no verso 17? Ela fala: não tenho marido. Ela respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido, e o fato é que você já teve 5, e o homem ao qual você vive não é seu marido. E o que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. No verso 20, a palavra fala para mim e para você: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Fala comigo: creiam em mim. Essa é a resposta de Jesus para ela: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No verso 23 ele fala: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Fala comigo: já chegou. Fala com fé para o teu vizinho, fala: já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por essa presença tão gloriosa nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor tem algo para derramar sobre nós nessa manhã. Eu volto a dizer, a mensagem sempre será maior do que o mensageiro, Deus. Por isso que toda
limitação humana da minha parte de passar a mensagem ou dos meus irmãos de compreendê-la caia por terra em nome de Jesus. Mas que a sua mensagem seja clara aos nossos corações nessa manhã, Espírito Santo. Abrimos a nossa mente, nosso coração, os nossos ouvidos. Te pedimos, abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e a nossa boca para profetizar dessa palavra que é viva e verdadeira. Obrigado mais uma vez, Espírito Santo, pela oportunidade de estar aqui ministrando na tua igreja. Meu pedido nessa manhã é: surpreenda-nos mais uma vez. Surpreenda-nos mais uma vez, Espírito Santo. Esse é meu desejo, essa é a minha oração nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje eu quero falar com você sobre uma adoração genuína. Fala comigo, uma adoração genuína. Fala com fé, fala uma adoração genuína. Enquanto eu orava a respeito desse culto, ontem foi muito precioso, porque nós estávamos em Framingham e eu tive a oportunidade de ministrar a igreja. E como é bom a gente poder estar na casa dos nossos irmãos, que é a nossa casa também, mas não tem nada melhor do que a gente estar em casa, amém, gente? A gente ama estar junto, compartilhar, sentar à mesa, poder ministrar a igreja dos nossos irmãos, é maravilhoso. Mas não tem nada melhor do que a gente estar em casa, com o nosso povo, compartilhando da palavra do Senhor. E enquanto eu orava a respeito de Framingham, o Senhor falou ao meu coração a respeito dessa palavra aí. E eu lembro que essa palavra surgiu na quarta-feira, enquanto a gente estava aqui no nosso culto fé. Cadê a galera do culto fé? Faz barulho para Jesus aí. Irmão, se você está fazendo outra coisa na semana e você tem a disponibilidade de ter esse tempo com o Senhor aqui durante a semana, vem para a igreja, irmão. Vem receber do Senhor. Vem receber mais o Espírito Santo. E eu lembro que a gente estava aqui e nós estávamos no momento do ensaio. E a gente estava passando as músicas, e aquela coisa era toda, arrumando o som, preparando a casa, arrumando a mesa, para que o convidado de honra pudesse ter liberdade, amém? E a gente estava aqui, eu lembro que teve uma hora do ensaio que eu parei tudo assim, eu falei assim, gente, para aí, rapidão. E os meninos do louvor sofrem com o pastor, misericórdia, viu, gente? Aleluia. Não sei se é bom o pastor ser músico ou se não é, depois você pergunta para eles, mas eu lembro que eu estava aqui, aí eu parei tudo assim. Mas não, eu tinha plena convicção que não era algo natural. Eu parei e fiquei olhando para eles assim. E eu falei assim, vocês sabem o que vocês estão fazendo? Porque na maioria das vezes a gente gosta de dizer que o worship, a palavra adoração, talvez possa ser um estilo de música ou um momento do louvor. E eu não sei se você é músico, se você é, você vai entender, se você não é, pode ficar tranquilo que eu vou deixar um pouco mais simples, mas hoje um dos maiores questionamentos a respeito de worship, que as pessoas têm falado que é um estilo musical, mas é isso que eu quero trazer nessa manhã para mim e para você, que a adoração não é um estilo de música, é uma vida para ser vivida. Adoração não é um estilo de música ou um determinado momento, mas é uma vida a qual você decide viver em adoração ao Senhor. A gente acabou de ler um texto onde o próprio Cristo fala para essa mulher, ei, é chegada a hora, e eu digo para você, já chegou o tempo. Onde o Senhor procura por adoradores. Se o Senhor procura por adoradores, é porque existe um desejo do coração do Pai que nós possamos viver em adoração. Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Está fazendo sentido? E eu lembro que nesse momento eu comecei a falar para eles, e para você que é da área da música, você vai entender um pouco o que eu estou te falando. Mas hoje, a maioria das canções, ela roda em torno de 4 a 5 acordes. Pastor, ficou difícil esse tema agora, ficou difícil. 4 a 5 notas, ficou pior ainda, pastor. 4, 5 coisas que nós repetimos essas coisas em diferentes ciclos. E muita gente reclama, fala assim, nossa, mas não tem uma habilidade musical grande para poder fazer isso. E aí eu parei tudo e eu falei assim, gente, a gente está tocando direitinho. As notas estão aí, aquilo que precisa ser feito, as 4 coisas que precisam acontecer, ou mais as coisas simples que precisamos fazer, nós estamos fazendo. Mas a maioria das pessoas não entende uma realidade. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a falar para o time do louvor isso, eu falei assim,
O grande segredo de worship, ou melhor, o grande segredo da adoração é que nas pequenas coisas você só tem uma oportunidade. Não é mostrar a complexidade daquilo que você pode fazer, mas nas coisas simples, mostrar o coração que você está entregando e a unção que você carrega. Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? Porque quando nós falamos de worship, de fato não tem muita coisa. Ou melhor, tem muita coisa. Porque no simples, ou você evidencia o seu coração e a unção que você carrega, ou vai ser apenas 4 notas, 4 coisas que você está fazendo. E aí foi muito interessante, porque quando eu falei isso, parece que o Espírito Santo falou assim, tá bom, agora pode descer. E eu ia cantar com os meninos na quarta-feira, eu olhei pro Felipe e falei assim, mano, faz aí, vai ser uma bênção. Eu desci, tirei o fone e fiquei lá embaixo. Naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E ele falou assim, será que a igreja sabe o que é adoração? Será que todos nós sabemos o que de fato é adoração? E esse texto veio à minha mente. E quando a gente fala de adoração, é muito engraçado porque existem algumas definições na palavra sobre adoração. E eu quero começar a nessa manhã trazer esse entendimento. E eu peço que você não se distraia a respeito disso, porque tem alguns detalhes que vão fazer muita diferença. Primeiro vamos falar do Velho Testamento. No Velho Testamento, eu não vou me atrever a falar a palavra em hebraico, tá bom, gente? Mas me perdoem aí, mas a palavra fala sobre se prostrar ao Senhor, se render ao Senhor, dar honra ao Senhor. Faz sentido o que eu estou falando aqui nessa manhã? Se prostrar ao Senhor, se render ao Senhor. Mas no Novo Testamento, agora escrito em grego, a palavra usada para isso é submissão. Então, quando a gente fala sobre adoração, na verdade, nós não estamos falando apenas de cantar louvores ao Senhor. Nós estamos falando em um posicionamento de rendição e submissão a quem Ele é. E quando a gente continua falando sobre a adoração, a gente vai conseguir encontrar vários e vários versículos a respeito disso, mas uma das coisas que Jesus faz, assim, questão de mostrar para essa mulher, e é o próprio Cristo, o próprio Deus falando comigo, com você nessa manhã, esse texto que a gente acabou de ler, Jesus ele fala assim, ei, o Pai está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Significa que também existe uma falsa adoração. Vou falar de novo. Se Jesus está procurando por uma adoração no espírito e uma adoração de verdade, com certeza existem maneiras de adorar o Senhor que não seja pelo espírito e que não sejam de verdade. Porque a condição que o Senhor coloca para mim e para você, eu estou à procura de adoradores. O Pai está à procura de adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Porque a adoração, se a gente começar a botar tudo isso na mesa e tentar entender o que esse quebra-cabeça está falando para mim e para você, significa que a adoração é uma disposição diante do Senhor, de obedecer a sua voz, de entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido como honra ao Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você nessa manhã? Você está me seguindo aqui? Está pegando? A adoração vai muito além do que cantar louvores. A gente precisa entender que cantar louvores é uma forma de adorar ao Senhor. Servir na igreja é uma forma de adorar ao Senhor. Mas se essa disposição não estiver com o coração voltado com alegria, não estiver voltada com verdade, é uma falsa adoração. Glória a Deus, nesse momento a gente não escuta um amém. Porque vai muito além daquilo que às vezes a gente pensou sobre o que de fato seja adoração. E hoje eu quero falar com você sobre uma adoração genuína. Fala para o teu vizinho, adoração genuína. Existe uma adoração genuína que parte dos nossos corações a Deus. E sabe o que eu acho mais interessante? Se a gente começa a falar cada vez mais e cada vez mais sobre entrega, sobre honra, sobre adoração, a gente consegue ver um princípio estabelecido na palavra de Deus sobre o tabernáculo, o lugar da adoração. Por quê? Porque é citado esse lugar. Essa mulher fala para Jesus, olha, não,
Como assim, adoradores de verdade? Vocês judeus falam que a gente tem que ir lá em Jerusalém, lá no templo, para poder adorar. Tem um lugar certo, Jesus. Não, acho que você tá confundido. Né? É meio-dia, você está com sede, você está cansado, você não está entendendo o que está acontecendo. Tem um lugar certo, né? A hora certa, com as pessoas certas, para a gente poder adorar. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Jesus começa a estabelecer algo para ela que vai muito além do que talvez ela pudesse enxergar naquele momento. É claro que o Senhor estava apontando para um novo templo que falava sobre mim, sobre você. Posso ouvir um amém aqui nessa manhã? É claro que Jesus sabia, porque Jesus era judeu de verdade. Ele sabia como era feita a adoração, porque o próprio Deus estabeleceu essa verdade. A gente viu esses dias atrás a respeito de Moisés. Você já sabe da história. Quando o Senhor se revela no monte a Moisés, 40 dias e 40 noites, ele começa a trazer uma porrada de coisa que Moisés precisaria fazer, como simbologia, uma sombra, igual a minha sombra está aqui, ó, e eu estou passando e ela está me seguindo, era uma sombra daquilo que haveria de vir. Moisés, uma sombra daquele que haveria de libertar o seu povo. O templo, uma sombra do lugar onde o Senhor habitaria no meio do seu povo. Pois bem, nesse lugar, que era uma sombra daquilo que haveria de vir, várias e várias cerimônias de adoração eram feitas. Você está comigo? Está entendendo? Fala amém. Me ajuda, Espírito Santo. A gente vai chegar lá junto. Follow me. In Jesus' name. E nesse lugar, a maneira a qual eles adoravam ao Senhor era através da oferta. E eu não estou aqui para falar de dinheiro, fica tranquilo. Mas eu preciso te mostrar uma realidade que a palavra fala. Eram oferecidos carneiros, bodes, gados, pombas, cereais, vinhos, azeite. Irmão, e se eu te der um número, eu fiz questão de não trazer o meu iPad para não ter esse número para te dar. Mas mais ou menos do que eu lembro, tá? 90 mil carneiros. Mais de 130 mil litros de azeite. Tem noção do que eu estou falando para você? E eu estou falando de oferta ao Senhor, não estou falando nem de oferta que era oferecida pelo pecado, eram ofertas que já foram estabelecidas. Oferta de gratidão, oferta de dia, oferta da semana, oferta do mês. Se um Deus que pedia tanto em adoração, imagina o quanto que esse povo prosperava para dar tudo isso ao Senhor. Mas vamos voltar para o ponto principal, que eu falei para você que não era sobre dinheiro. E de fato não é. Porque a adoração, fala comigo, a adoração é uma disposição em se prostrar ao Senhor. Fala, se prostrar ao Senhor, irmão. Eu sei que é difícil, Provérbios fala que o homem de dura serviço, servir é isso aqui. Você precisa se prostrar ao Senhor. E render a Ele a glória que Ele é devida. Quando o Senhor começa a estabelecer o princípio da adoração, vai muito além do que você pode entregar ao Senhor de valor. Porque talvez você tenha colocado na presença do Senhor tudo aquilo que você pode fazer. Mas não é apenas sobre isso. Quando a gente entende o princípio da adoração, a gente entende o que a Sam falou, não é sobre o dinheiro, mas é sobre o nosso coração. É uma disposição onde nós nos colocamos na presença do Senhor e falamos, Senhor, essa é a minha vida. E isso eu entrego ao Senhor. E é tão interessante porque eu falei para você do tabernáculo, mas antes do tabernáculo, essa não foi a primeira menção sobre oferta. É lindo porque, calma que eu vou voltar para esse texto que a gente está lendo, tá bom? Mas abre lá em Hebreus agora, em nome de Jesus. Hebreus. Hebreus 4. Verso 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Não era esse o texto que eu ia ler. Glória a Deus, aleluia. Mas no livro de Hebreus, sorry mídia, foi mal, tá? Mas no livro de Hebreus a palavra fala para mim e para você que a oferta que acontece em Gênesis, essa é a primeira menção de oferta. Caim e Abel. A primeira menção de oferta na palavra de Deus
Fala sobre Caim e Abel, você conhece a história desses dois. E nesse exato momento, quando Caim oferece uma oferta ao Senhor e Abel oferece o quê? Isso, o melhor daquilo que ele tinha. A palavra fala para mim e para você que Deus não apenas aceita a Abel, mas a Abel e a sua oferta. Porque vai muito além daquilo que nós podemos entregar como bens materiais, como coisas. O Senhor deseja o nosso coração. É uma adoração, irmão, é uma disposição em submeter, é uma disposição em honrar, é uma disposição em obedecer ao Senhor para que possamos entrar nesse lugar. Que lugar? Um lugar de verdadeira e genuína adoração. Isso quer dizer para mim e para você, em primeiro lugar que eu falei, essa reverência, essa submissão, mas esse lugar também de obediência. Obrigado. Você pode celebrar o time da mídia, vocês são maravilhosos. Aleluia. Eu botei 4:11, era 11:4. Obrigado, irmão, você é uma bênção. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Irmão, presta atenção nisso. Uma geração que entendeu o princípio da oferta, começou a entregar ao Senhor no tabernáculo aquilo que precisava ser feito. Mas antes disso, a gente vê Abel, que entrega antes mesmo de uma lei. Por isso que quando a gente fala sobre adoração ao Senhor, momentos de dízimos e ofertas, irmão, meu sonho é que a gente nunca mais precise falar a respeito disso na nossa igreja. Glória a Deus, uma pessoa que diz amém é a pastora. Amém. Mas o meu desejo de todo o meu coração é que todos nós possamos entender essa realidade. Que realidade, pastor? Que a adoração ao Senhor vai muito além daquilo que nós podemos oferecer a Ele. Tudo que nós possamos oferecer a Ele ainda é pouco perto daquilo que Ele merece. Mas Abel entende um princípio: ei, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Por isso eu dou a Ele, eu entrego a Ele como forma de honrar ao Senhor, como adoração ao Senhor, aquilo que eu tenho de melhor. E a palavra fala que Deus aceitou Abel e a sua oferta. E ainda assim, mesmo depois de morto, a sua oferta ainda continua falando. Em outras palavras, mesmo que você não esteja mais aqui, irmão, quando você entrega uma adoração genuína, a sua adoração continua falando de geração em geração por meio da fé. Porque a adoração não é sobre um louvor. Não é sobre canções. Lembra que eu falei para você do tabernáculo? Sabe o que acontecia? A palavra fala que a adoração é como um incenso suave que subia as narinas do Senhor. A adoração tem cheiro. Não, acho que você não entendeu, não. A adoração tem cheiro, irmão. A adoração tem cheiro. Não tem tamanho. Não tem jeito. Tem cheiro. Por isso que quando a gente canta, adoração. Aleluia. E segunda palavra tinha cheiro de churrasco. Aleluia. Obrigado, Deus. Pastor, eu sou vegano. I'm so sorry, irmão. Tá fora da visão. Aleluia. Tô brincando. Mas, meu Deus, se até o Senhor se agrada desse cheiro, obrigado, Deus. Louvado seja. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não estou brincando, não precisa falar não. Me paga um churrasco. Isso, fala aí para ela aí. Mas a adoração tem cheiro. Por isso que nessa manhã, ao trazer essa palavra, o Senhor colocava muito isso ao meu coração. Um tempo de quebrantamento, um tempo de alinhar, um tempo de rendição ao Senhor. O que o Senhor espera encontrar em nós são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente olha, volta lá para o texto de João, capítulo 4, em nome de Jesus, eu prometo que eu estou acabando. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, obrigado. Jesus, ele começa a dizer no verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria pedido água e receberia não apenas água, mas água viva. Quando nós entendemos esse lugar de adoração no Senhor, foi o que a Sam falou agora há pouco,
Quando você entrega ao Senhor tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você tem não diz apenas de recursos, de talentos, aquilo que Ele já colocou, mas a sua vida por completo. Talvez existem áreas da minha e da sua vida que nós temos colocado diante da presença do Senhor, mas ainda não é uma adoração genuína, não é uma adoração completa. Talvez você ainda entregue por obrigação e não por amor. Talvez a adoração que você está fazendo ao Senhor é para que os outros possam ver. Ei, nessa manhã, em nome de Jesus, entende isso, Lagoinha? Não é sobre o que os outros possam ver, ou para que você possa ter na sua alma, cumprir com as minhas obrigações. Não é sobre isso. É quando você entrega com espírito e quando você entrega com verdade. Irmão, você pode me enganar, você pode enganar a Sandra, você pode enganar qualquer uma das pessoas que estão aqui dentro, mas o Senhor conhece o teu coração, irmão. Ele te vê como ninguém te vê. O Senhor sonda os corações. Provérbios fala isso para mim e para você. Quando nós entregamos uma adoração ao Senhor com tudo que temos, nós dizemos: tudo pertence ao Senhor, Deus. Começa quando a gente prega e alguém chega para você e fala assim: nossa, irmão, que palavra abençoada. Sabe o que eu faço? Obrigado. Quando o irmão vira as costas, eu falo assim: Deus, eles me entregaram isso, mas isso pertence ao Senhor. Isso pertence ao Senhor, Deus. Quando nós ministramos e pessoas são batizadas, nossa, foi lá na aula do pastor Neto que eu recebi o Espírito Santo, a glória a Deus, aleluia. Deus, eles me entregaram isso, mas isso pertence ao Senhor. Adoração genuína e verdadeira. Jesus, ele fala assim: vai chegar um tempo, e ele fala: já chegou a hora. Não, já chegou a hora. Ontem eu preguei sobre um avivamento hoje e agora. O que o Senhor tem para nós é para agora, não é para a próxima geração. É tão lindo porque quando o Senhor se encontra com essa mulher, e suposto eles não deveriam estar conversando, porque um era de uma determinada região e outra era de outra. Você pode estudar mais a respeito disso. A questão não é essa, tem muita coisa para a gente pegar desse texto, mas eu quero trazer você nessa manhã a uma adoração genuína, onde o que realmente importa não é o lugar onde você está adorando, porque o Senhor nos fez esse lugar. Em Romanos, a palavra fala para mim e para você, Romanos 12, 1 e 2, a palavra fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os vossos corpos a Deus como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Em outras palavras, entregue a sua vida como maneira, como oferta, como uma adoração genuína, onde o Senhor será adorado todos os dias. De maneira simples, irmão, nessa manhã, o que eu quero falar para você é sobre uma adoração genuína. Talvez você tenha adorado ao Senhor de muitas maneiras, ou você acha que tem adorado ao Senhor. O Senhor espera de você uma adoração de verdade nessa manhã, Lagoinha. Adoração de verdade é quando a gente se prostra. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais perfeita adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar.
receba a mais perfeita adoração, Senhor, que suba a ti o bom perfume. Oh, nessa manhã o meu desejo é que nós possamos entender que há um lugar de adoração genuíno, onde o que realmente importa é a nossa disposição de coração diante da presença do Senhor. Você acabou de acompanhar uma das nossas mensagens. Eu quero aqui deixar mais 2 opções de mensagem para você, que eu tenho certeza que vão tocar na sua casa, na sua família e na sua vida. Vai aparecer aqui do lado, você pode clicar, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com isso. Quero também convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você não perder nada daquilo que temos vivido. E se você de alguma maneira quer fazer parte daquilo que temos vivido como igreja local, eu quero convidar você a lançar a sua semente. Vai aparecer aqui também um QR Code que você pode lançar a sua semente. Faça a sua parte, venha viver tudo aquilo que Deus tem feito nessa igreja e através dessa igreja nessa cidade. Que Deus abençoe a sua vida. Lagoinha, Nova York. Welcome to the Now.